gente, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a minha vida de casada. Na verdade é um tema, um assunto que eu acho que eu ainda não abordei aqui no canal e que algumas meninas me pedem pra falar um pouco. Eu ainda tô meio perdida assim no que falar sobre a minha vida de casada. E aí eu encontrei, né, porque pela internet a gente encontra tudo, eu encontrei a tag Vida de Casada. E achei as perguntas bem legais, assim, muito rápidas, que dá pra eu responder sem problema nenhum. E resolvi responder essa tag hoje. Bom, vamos lá. A tag funciona com 7 perguntas. Algumas de vocês já me acompanham já há um tempo e conhecem o meu blog, onde eu retratei, onde eu falei, onde eu expus todo o meu processo pré-casamento, mas o pós-casamento poucas têm a informação a fundo, né? Então a ideia da tag é exatamente essa, tá? Então vamos lá, não vamos parar de ficar enrolando e vamos responder essas perguntas. A primeira pergunta é: há quanto tempo você está casada? Eu tenho 4 anos e 9 meses de casada, 4 anos e 9 meses, faço 4 anos e 10 meses agora no dia 9 de outubro, tá? Segunda pergunta: como foi o início do casamento? Foi fácil ou foi difícil? Olha, é engraçado eu dizer se foi fácil ou difícil, porque foi difícil, mas não foi um difícil desastroso, sabe? Eu vou contar um segredo pra vocês aqui, eu não sei se isso é uma qualidade ou se isso é um defeito, mas eu sempre espero o pior, sabe? Eu sou meio escaldada de criar, assim, muitas expectativas positivas sobre alguma coisa e depois me decepcionar. Quando noivei, quando comecei a falar sobre casamento com o Davi, as minhas expectativas eram bem baixas, sabe? Eu achava que a gente ia brigar muito, eu achava que a gente ia ter divergências constantes e que eu ia me aborrecer e que eu ia sentar no chão do quarto, ia chorar escorrendo pela porta do quarto, enfim, sabe daquele jeito? Bem dramático. Foi tudo que eu imaginei que eu fosse fazer, que eu fosse sofrer demais no primeiro ano de casado, no início do casamento, que as contas não iam fechar, que a gente ia passar necessidade. Ai, gente, tipo assim, eu só pensei em coisa ruim, mas assim, confiando que daria certo. Mas eu não queria criar expectativas assim demais e depois me frustrar. Então eu preferi ir com calma, sabe? Como as minhas expectativas eram muito horrorosas, sabe? Como eu esperava assim que eu fosse sofrer demais, até que eu não sofri tanto. Na verdade foi muito tranquilo o meu início de relacionamento com o Davi, porque quando você ama e quando você está disposto, disponível a viver aquilo ali de forma legal, qualquer dificuldade que você passa no início do casamento acaba sendo engraçado, né? Eu me casei com o Davi e a minha casa não era completa, faltavam vários móveis. E mesmo assim eu fui super feliz nos meus primeiros meses de casada, sabe? Quem conhece um pouco melhor a história sabe que a gente dormiu por um bom tempo em colchão de cama inflável. Imagina! E pra mim aquilo era a maior diversão, sabe? Era muito divertido. Então assim, eu posso dizer que foi fácil, porque como eu não criei expectativas de que eu teria vida de princesa, de que seria tudo perfeito, que ele iria me acordar com café na cama todos os dias, eu não criei esse tipo de ilusão, sabe? Apesar do Davi fazer várias coisas pra me agradar, mas o casamento não é só isso, então eu já imaginava as dificuldades. Então quando começou a vida de casada, eu tava meio que preparada, sabe? E foi o que me facilitou. Então eu acredito que meu início de casamento foi fácil, não foi difícil não. Agora tá mais difícil. Terceira pergunta: sentiu falta da família, dos amigos ou da vida de solteira? Falta da vida de solteira eu não senti. Tirando, assim, as facilidades da vida de solteira, né, minha gente? Porque quando eu era solteira, eu não precisava cuidar da casa, a minha vida era meio assim, uma mágica, né? Eu acordava, saía de casa, quando eu voltava, a minha cama estava pronta. A comida já estava pronta na panela, era só botar meu prato, a minha roupa era lavada e passada, eu nem percebia. Então, assim, eu realmente tive essa mudança. E quando me pergunta se eu sinto falta da vida de solteira,
pode ser por conta dessas regalias que eu tinha quando solteira, né? Falta da família, eu não senti tanta, porque os meus pais moram perto, na verdade é um bairro ao lado. Os meus amigos também continuaram sendo os mesmos, então na verdade eu não sinto falta de nada, né? Quarta pergunta é a seguinte: o que você mais gosta da vida de casada? O que eu mais gostava na vida de casada, assim quando eu casei, era a liberdade que eu tinha, porque eu tinha horário para chegar em casa, eu não podia viajar com o Davi, quando a gente viajava junto era em família, geralmente ele vinha, né, com a minha família para algum lugar que a gente fosse. Então assim, meu namoro com o Davi foi bem restrito, até por uma questão mesmo de consciência nossa, consciência até mesmo cristã, né, que nós temos. Então assim, quando a gente casou, tinha mais aquela responsabilidade de dar satisfação aos nossos pais, a cada passo que a gente dava, para onde a gente ia, do horário que a gente ia chegar em casa. Então o que eu mais gostava na minha vida de recém-casada era da liberdade. Hoje, o que eu mais gosto na minha vida de casada, né, já com um casamento um pouco mais desenvolvido e tudo mais, é o fato de ter alguém realmente para dividir a vida, para dividir as coisas, para conversar, né, o fato de nunca mais dormir sozinha, né, ter alguém quando eu deito para conversar, para contar como é que foi o meu dia. Não que eu não fizesse isso antes, eu tinha meus pais, meu pai era super companheiro. Eu lembro que toda vez que eu chegava da faculdade à noite, meu pai estava me esperando pra gente bater papo na cozinha. Fiquei até marejada, acho que deu até uma saudade. É diferente quando você conversa com seus pais do que quando você conversa com a pessoa com quem você vai dividir o resto da sua vida, que é o seu marido, né? Então, o que eu mais gosto hoje é isso, é poder contar com o Davi pra dividir as minhas coisas. A parte mais legal pra mim da vida de casada hoje é essa, tá? É o companheirismo. Quinta pergunta é: o que você menos gosta na vida de casada? Sabe essa história que eu contei de que eu não fazia nada em casa quando eu era solteira? Então, isso não veio no sangue. Apesar de eu, assim, apesar de achar que eu até que sou uma boa dona de casa. Eu lembro que minha mãe falava que eu seria péssima dona de casa. E nesse nível, assim, até que eu me daria uma nota 7, 8. Eu dou conta da casa, mas não é uma coisa que eu gosto. Então o que eu menos gosto da vida de casada é isso. Tem coisas que é meio chato mesmo de fazer, tipo lavar louça quando tá frio, estender roupa. Algumas coisas são bem chatas. Passar roupa eu já não passo mais mesmo, a gente só passa na hora de sair. Então essa parte é chata. O serviço doméstico diário, né, que a gente tem a obrigação, que a gente leva a responsabilidade de fazer, essa parte eu acho chata. A sexta pergunta é: quem faz o trabalho doméstico? Nesse caso, eu, né? Aqui em casa quem faz o serviço doméstico sou eu. Sétima pergunta: qual o maior aprendizado no casamento? Aproveitando aqui essa deixa, né, dessa tag, a última pergunta, primeiro, só aprende com o casamento quem quer, tá? Tem gente que vive anos casado e não aprende nada com o casamento, porque não tá disposto a mudar, não tá disposto a ceder, não tá disposto a abrir mão de algumas coisas pra aprender no casamento, pra aprender com o companheiro, sabe? O meu maior aprendizado dentro do meu casamento, com certeza, é baixar a crista, sabe? Baixar a onda, sabe? E ceder um pouco mais. Saber que você precisa do outro, por mais independente que você seja, por mais bem-sucedida que a sua vida profissional, pessoal, enfim, seja, você depende do seu marido, tá? Você decidiu viver ao lado dele, você decidiu dividir a sua vida com essa pessoa que está do seu lado, e você depende dele para ser feliz. Porque a gente costuma dizer que pra gente ser feliz no casamento, nós precisamos ser felizes antes do casamento, né? Porque não é o casamento que nos faz feliz,
Começa por aí. Não é casar que vai fazer você feliz. Porém, se você decidiu casar com alguém, para você ser feliz, você também precisa dessa pessoa. Porque quando o seu marido tá triste, você fica triste. Quando o seu marido ele tá para baixo, você acaba ficando para baixo também. Então, um dos maiores aprendizados que eu tenho tido no meu casamento é aprender a ceder, a abrir mão de algumas vontades, sabe? Mudar um pouco o meu jeito de falar, saber trabalhar com a doçura feminina, sabe? Por mais decidida que eu seja, por mais certa da minha decisão e da minha opinião que eu esteja, eu preciso ser doce a tratar com meu marido, porque ele tá ao meu lado, ele é meu companheiro, eu escolhi ser feliz ao lado dele, eu escolhi fazê-lo feliz e me tornar mais feliz junto com ele. Se dedicar ao outro e saber que se dedicando ao outro, você está se dedicando a si mesmo. Porque é uma troca, o casamento é uma troca, né? É um jogo que os dois ganham ou os dois perdem. Não existe um só ganhando, nunca vai existir um só ganhando. Então assim, ou um só perdendo, né? Então casamento, gente, é aprendizado para a vida inteira. Eu só tenho 4 anos e 9 meses de casado. Eu tenho muito para aprender ainda. Eu tô no início de um casamento com filhos, como se fosse uma nova fase do videogame, né? Passei pela fase do casado sem filhos e agora eu estou iniciando a fase do casado com filhos, o que é totalmente diferente. Mas o maior aprendizado do casamento é saber se doar ao outro, né? Se dedicar ao outro, fazer o outro feliz para ser feliz também, tá? Não adianta infernizar a vida do seu marido e querer ser feliz. É uma conta que não bate, não fecha. Então, se você quer ser feliz no seu casamento, faça o seu marido feliz. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido todos os dias um pouquinho. Às vezes eu erro, né? Muitas vezes eu erro, acabo atropelando as coisas e aí percebo que se eu tivesse agido de forma diferente, o resultado da coisa seria diferente, aí eu aprendo mais um pouquinho. A tag acabou por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Foi uma delícia responder. Se tem mais alguma coisa que você queira saber sobre o universo dos casados, né, da vida dos casados, de repente você tá aí, tá pra se casar, tá com um casamento marcado, tá namorando e tá pensando em ficar noivo e quer fazer alguma pergunta, eu vou adorar responder. É um assunto que eu amo conversar, é sobre casamento, mas eu só quero saber mais sobre o que vocês querem saber, né? Então deixa aí nos comentários alguma dúvida, alguma dica, alguma coisa que vocês queiram falar, comentar sobre o que eu falei aqui hoje. Eu vou adorar falar mais sobre esse assunto com vocês. Se você tá aí e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, tem o botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo e você clica em inscrever-se para você acompanhar os vídeos de primeira mão, tá? Sempre que eu postar algum vídeo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Se você gostou do vídeo de hoje, clica em gostei pra mim, pra me ajudar na divulgação e na avaliação do canal, até pra eu saber se você gostou desse vídeo realmente. Se você não gostou, deixa a sua dica, né, do que você não gostou, o que eu posso mudar pro próximo vídeo. E não deixe de compartilhar também esse vídeo com as suas amigas, as noivinhas, as casadinhas. Muito obrigada por você ter acompanhado esse vídeo até agora, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!